Uma briga entre vizinhos termina em tragédia. Rafael Gomes Rodrigues, de 34 anos, estava andando pela rua quando quase foi atingido por um carro dirigido por Ericles Assunção Salles, conhecido como Tim. Os dois vizinhos já haviam se desentendido aqui em São Paulo outras vezes. Segundo a polícia, 2 dias depois da discussão, o Tim, o seu irmão Kevin e o menor de idade foram até a casa do Rafael e, segundo a polícia, o espancaram até a morte. Veja a reportagem da brilhante Grace Abdukelli. Um bebê de 6 meses na barriga, agora sem o pai. Rafael, que era pedreiro, foi assassinado na porta de casa. O meu filho era um pai de família, honesto, trabalhador, entendeu? Ele não era vagabundo. Ele sustentava a família dele com o suor do rosto dele. E a justiça vai ser feita. É a mãe da vítima quem aponta os assassinos. São os vizinhos dela. 2 irmãos e um amigo menor de idade. Os 3 mataram o meu filho. Certeza absoluta. Foi eles 3 que mataram o meu filho. Volto a repetir. O Ericles, o Kevin e o Vitor. O Vitor. Por apelido de Leôncio. Ele matou o meu filho, os 3 mataram o meu filho. Um desentendimento que ninguém consegue entender como começou, mas que acabou com a vida de um pai de família. Que não dá para entender. A gente não consegue entender o porquê. Rafael não fez nada. Não. Não fez nada, nada. Segundo a esposa da vítima, as testemunhas não sabem explicar por que esses homens quiseram tirar a vida de Rafael. Ele ficou muito sentido, ele falou, eu nunca fiz nada para ele, eu não mexo em nada de ninguém, não falo nada com ninguém, porque ele me provoca desse jeito. Toda essa história começou e terminou aqui na Rua da Família. Era um domingo à tarde, a Rua da Comunidade estava cheia. Como a gente pode perceber, ela é estreita. Um carro passa, mas com dificuldade quando tem muitas pessoas aqui na rua. Nessa situação, esse homem, conhecido aqui na região como Tim, chegou de carro e acabou jogando o veículo para cima de Rafael. Rafael assustou e reagiu, falou alguma palavra para esse homem Tim, que já andava provocando a vítima em outras situações. Para evitar confusão, Rafael decidiu voltar para casa, mas Tim teve tempo de guardar o carro e pedir reforço. Chamou o pai e o próprio irmão para virem até a casa da vítima. Eles chegaram aqui e quando a esposa de Rafael percebeu que ele estava muito nervoso, quando ele disse que não aguentava mais essas provocações, que essa situação do carro, quando o Tim tentou atropelar Rafael, já havia acontecido. Então, a esposa conseguiu trancar o portão e impedir que Rafael brigasse com esse homem. Só que ele chegou acompanhado dos parentes, já armados, com pedaços de ferro e de madeira. Nessa situação, eles não conseguiram entrar. Rafael foi protegido pela mulher, mas saiu para trabalhar nos 2 dias seguintes. Esses homens ficaram esperando um momento para atacar e foi exatamente em um descuido, uma situação quando Rafael saiu de casa e veio aqui no mercadinho bem em frente que ele foi surpreendido pelos assassinos. A gente foi fazer compra, aí a gente chegou, os amigos dele estavam ali na frente, numa garagem, ele foi lá. Aí eu ouvi o barulho de uma freada. Aí rapidamente eu saí lá fora. Aí meu marido falou, chega, eu não aguento mais a provocação dele. Ele jogou o carro em cima de mim de novo, pela 2ª vez. A esposa ouviu o barulho dos golpes e veio imediatamente para fora. Já imaginou que poderia ser o marido sendo atacado. Rafael estava sentado bem aqui
em frente à casa dele, na calçada. Estava tranquilo quando foi atingido. Aqui as armas do crime que foram guardadas pela viúva. Os pedaços de madeira, dá para perceber até que é um pedaço grosso de madeira que foi quebrado pela força dos golpes. Aqui, ó, tem até um ferro também quebrado. Esses assassinos atacaram o Rafael sem chance de defesa. Ele ainda foi levado para o hospital, mas não resistiu. A esposa contou com a ajuda de vizinhos também, que ajudaram a socorrer o Rafael. Só por isso, esses homens pararam de atacá-lo, mas fugiram em seguida. Foi possível ver quem estava na situação. Tim, o irmão dele e mais um morador aqui da rua, que depois que soube da morte da vítima, chegou a vir aqui na porta da viúva para dizer que não tinha nada a ver com essa história. Só que aqui na rua, muitas testemunhas viram o que aconteceu e que Rafael morreu inocentemente. E meu marido não teve tempo nem de pedir socorro. Eu só ouvi o barulho do ferro na cabeça dele e eu desci a escada correndo. Eu falei, é o Rafael. Quando eu cheguei, ele estava ensanguentado, jogado no chão. Eles não iam parar de bater. Os vizinhos entraram no meio para tentar salvar a vida dele, né? Aí foi nisso que a gente foi para o socorro. Ele foi só piorando depois disso, piorando. Em busca de mais informações, na Rua do Crime, nossa equipe identifica a mãe de um dos suspeitos. Você que é a mãe do Vitor? Ele tá por aí? Casa. Ele tá aí? A gente pode falar com ele? Ele tá em, eu moro lá. Chama o Vitor lá, Vinícius. Porque ele falou que eu vou chamar ele. Porque ele Clarice, tá envolvido, Alessandra. né, Alessandra? Sim, ele estava descendo, só que ele falou que não agrediu. Ele Mas só tava viram descendo ele pra com um casa. pedaço de madeira ou de Não, ferro mentira. na mão? Mentira, se viu, tem que provar, tem câmera aí nos comércios. Só puxar as câmeras. Ele nega ter participação? Ele fala que desceu para ir embora junto e ele realmente presenciou, mas ele não agrediu. E ele também não tentou ajudar o Rafael? Como? Na hora ele falou que todo mundo já começou a gritar e saiu os pessoal e viu. Você conhece eles? Conheço, eu moro aqui 10 anos, vou falar que eu não conheço. E eles são amigos do seu filho? São, Eles andam juntos? anda. Infelizmente, né, na hora errada, porque ele estava na rua e foi descer, aí aconteceu o que aconteceu. E esses homens já não estão mais aqui? Eu O saiba, Tim e o Kevin, o irmão dele? não. Saiba não. Alessandra acredita na inocência do filho, mas também se dispõe a tentar esclarecer a verdade. O jovem diz ainda que tentou convencer os amigos a desistirem da briga. O adolescente conta que Rafael estava com uma faca para se defender das ameaças. Fomos então atrás de possíveis imagens do crime. A gente vai ver então, porque o rapaz está se defendendo, dizendo que ele não tem nada a ver com isso e que essa casa, bem aqui ao lado da casa da vítima, tem uma câmera de segurança. Aqui fora a gente não consegue perceber, mas a mãe, a Alessandra, a mãe do rapaz, diz que tem uma câmera lá dentro. Mas, Alessandra, aqui dá pra gente ver que dificilmente, mostra ali, Ricardinho, dificilmente uma câmera de segurança flagrou o que aconteceu aqui do lado de fora, né? Só puxando para ver, né? Seria a esperança da família, mas de qualquer forma a rua estava bastante movimentada, tem bastante testemunha e a polícia vai procurar, vai tentar descobrir, pegar mais relatos para descobrir o que realmente aconteceu. Procuramos por alguém na casa dos irmãos, mas ninguém nos atendeu. Os irmãos já não estão mais aqui na casa, mas parte da arma do crime ficou bem aqui, ó, no terreno deles. A outra parte que quebrou ficou na frente da casa da vítima e então, ó, dá para ver que é a mesma barra de ferro quebrada e foi exatamente ela que foi usada para atacar Rafael sem chance de defesa.
A Ana Paula é uma moradora também aqui da rua. A gente teve um pouco de dificuldade de conseguir falar com testemunhas. O pessoal tem medo, porque querendo ou não, é amigo tanto da vítima como também dos suspeitos. Ela então, como é vizinha desses dois irmãos que estão sendo acusados de terem planejado esse crime, ela topou falar com a gente para confirmar que realmente eles não estão mais por aqui, é isso? Isso, não estão mais aqui não. Mas você viu eles saindo daqui? Não, porque eu fico dentro de casa com meu filho, por conta dessa pandemia. Mas só que aí, como a gente mora ao lado, teve muito barulho na casa. E aí, a gente dentro de casa já não ouviu mais barulho nenhum. Aí quando saiu aqui fora, já estavam os boatos dos vizinhos, que já não estavam mais na casa. E quem mais morava com esses irmãos? Com o Kevin e com o Tim? A mãe, o pai e a mulher do Tim. Todo mundo saiu da casa? É. Nem a mulher do Tim tá por aí? Não, ninguém. Não tá ninguém. Eles fugiram, então? Fugiram. O casal que se conheceu lá no Maranhão veio aqui para São Paulo por conta dos filhos. São 10 anos de relacionamento entre Francisca e Rafael. As crianças têm 9 e 8 anos. As duas nasceram com um lábio leporino, uma má formação no céu da boca. E por conta do tratamento, a família então veio para São Paulo. Há cerca de 6 meses, a Francisca descobriu que estava grávida de mais um filho. Apesar de não ter planejado, a família estava muito feliz à espera de mais um menino. E o Rafael estava se desdobrando, trabalhando ainda mais para conseguir conquistar todos os sonhos da família. Eles moram aqui na casa da mãe do Rafael e muito jovens. A Francisca com 29 anos e o Rafael com 34. Eles tinham ainda uma vida muito longa pela frente. Sonhos que foram interrompidos por vizinhos que vieram até a porta da casa da Francisca para assassinar o Rafael. Sim, fazendo plano, vamos comprar um terreno pra gente, vamos fazer, né? Conseguir as nossas coisas, porque assim, a gente mora com a mãe dele, né? Mas a gente tinha o sonho da gente ter as coisas da gente. Aí ele comprou uma moto, né? Nem vocês viram ali, motinha dele usada, ele comprou para ir trabalhar. Aí a ficha ainda não caiu para mim. A imagem da moto que Rafael acabou de comprar, estacionada no corredor, é o que mais emociona a Francisca. Na frente dos filhos, a grávida tenta se mostrar forte. Mas nem ela e nem as crianças ainda conseguem acreditar no que aconteceu. Me cortou o coração ver minha filha dizer: mamãe, eles não são gente. Eles não são gente, ela gritava. Apesar de Vitor negar tudo, a mãe de Rafael insiste que o rapaz de 16 anos participou do crime e que ela não irá desistir de cobrar por justiça. E os 3 mataram o meu filho. E eu vou atrás da justiça da terra. Eu vou atrás. Eu não vou sossegar enquanto eu não ver os 3 de trás das grades. Eles tiraram um pedaço de mim. Essa cicatriz não vai se fechar nunca. Nunca, porque quando se perde um filho, se perde a metade da gente. Força pra senhora, tá? E a dor que eu tô sentindo. Eu sei que meu filho não vai mais voltar. Eu sei que ele não vai mais voltar. Mas elas também têm que sentir também na pele o que é a dor de perder um filho. Elas vão ter os filhos dela de volta. Vão preso, vão voltar, porque a justiça é falha. Quando cai lá dentro, fica tudo bonzinho, vira santo. E sai rapidinho, para aprontar tudo aqui fora de novo. Sinto muito pelo que essa senhora passou, né? No Brasil tem que ter lei à altura dos crimes que aqui são cometidos, né? Infelizmente, aqui não se tem, né? Se mata, a pessoa fica pouquíssimo atrás das grades e praticamente fica por isso mesmo.